Olá, tudo bem? Me chamo Ingrid e faço parte da equipe da ProntMed. E no vídeo tutorial de hoje, demonstraremos o nosso módulo de faturamento. Caso você ainda não tenha conhecimento sobre as demais configurações da plataforma, recomendamos que façam o nosso treinamento completo, porque hoje vamos falar apenas das etapas necessárias para a utilização do módulo de faturamento. Esse conteúdo vamos dividir em 3 etapas, sendo a primeira configurações, agenda e depois recursos. Essa demonstração será executada num acesso de profissional da saúde, mas a equipe de recepção também tem acesso às etapas demonstradas, ok? Durante essa apresentação, vamos sinalizando para vocês as diferenças. E para iniciar as nossas configurações, vamos clicar aqui na nossa setinha, localizada no canto superior direito da nossa tela, e vamos em configurações. A primeira etapa é a gente conferir sobre os dados do profissional, para verificar que alguns dados estão preenchidos corretamente, tudo bem? No acesso do profissional da saúde, a gente vai vir em perfil, meu perfil. Já no acesso da equipe de recepção, a gente vem em meu consultório e a primeira opção geralmente é médicos. Então, dentro dessa etapa, vocês podem realizar essa conferência, tudo bem? Aqui em perfil, vou vir em meu perfil, e aí a gente vai garantir que tanto o nome do profissional, o CRM e também o código CBO estejam preenchidos corretamente. Por quê? Essas informações vão ser trazidas para a nossa guia de faturamento. Então, é muito importante que estejam preenchidos corretamente. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a próxima etapa, que seria meu consultório. Aqui em meu consultório, vamos focar em tipos de consulta e também convênios, empresas e administradoras de benefício. Então, quando a gente acessa aqui tipos de consulta, por padrão, a plataforma já vai trazer para a gente consulta, primeira consulta e também retorno. Caso o consultório ou a clínica faça outro tipo, né, preste outro tipo de consulta ou procedimento, vocês podem clicar aqui em adicionar novo, adicionar um nome para esse tipo de consulta e procedimento e, é claro, vincular a um código TUS. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Vou fechar aqui. Se você já tem esses itens adicionados aí nas suas configurações, você pode vir aqui no ícone de lápis para fazer a edição dessa informação. Por quê? Para a utilização do módulo de faturamento, a gente vai precisar linkar esses tipos de consulta e procedimento ao código TUS. Calma, não precisa se assustar com essa nomenclatura. Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar os significados dessa sigla, para que vocês não se confundam aí na hora de fazer essa configuração, tudo bem? Então, clicando aqui no lápis, a gente tem aqui o tipo de consulta e procedimento, que seria consulta, e nesse campo aqui de busca, eu consigo buscar tanto por uma palavra-chave, então se eu colocar aqui consulta, por exemplo, ele vai trazer para mim vários termos que estão aqui vinculados a essa consulta, tá? Ou eu posso vir direto já com o nosso código TUS. E aí ele já vai direcionar para a gente aqui o que a gente precisa. Tudo bem? Então, vou selecionar esse aqui que já estava, que é consulta e consultório, né? O código 10101012, e vou salvar essa configuração. Então, essa é a primeira etapa, aqui em meu consultório. Já aqui em convênios, a gente vai configurar os nossos atendimentos, né? Para as operadoras ou até atendimento por particular. Então, o particular, ele também já vem cadastrado por padrão, tá? Então, vocês conseguem também fazer a inclusão de informações dentro desse tópico. Caso vocês prestem serviço para operadoras, vocês podem clicar aqui em adicionar novo, buscar por o nome desse convênio. Então, por exemplo, se eu coloco aqui Porto, ele já vai trazer para mim algumas opções. Se eu coloco aqui, opa, se eu coloco, por exemplo, Unimed, ele vai trazer, enfim, temos diversos convênios adicionados aqui na nossa base. Então, vocês conseguem localizar colocando a nomenclatura e escolhendo qual faz mais sentido
para vocês na utilização. Então, vou utilizar o Porto mesmo, para a gente poder seguir. Aqui, o código ENS ou CNPJ, né? Eu vou colocar um código fictício para que a gente consiga seguir com essa inclusão, tudo bem? Mas você fazendo aí a sua configuração, é de suma importância que esses dados estejam preenchidos corretamente, porque são dados que também vão vir na nossa guia de faturamento, ok? Então, aqui a gente já tem uma perguntinha também. Possui códigos próprios para diferentes endereços unidades? Sim ou não? E o código do profissional, que também pode ser o código do referenciado. Cada operadora tem aí uma nomenclatura diferente, mas nada mais é do que o código do profissional dentro da operadora, ok? Aqui eu também vou usar um número fictício, tá? Mas é de suma importância que seja o código do profissional e vou salvar as alterações. Então, prontinho, eu já adicionei aqui o Porto Seguro e ele já está pronto para minha utilização. Beleza, como agora eu faço a configuração voltada ao módulo de faturamento? Então, sempre que a gente adicionar aqui, a gente vai vir no ícone de lápis para fazer essas configurações, tudo bem? Então, para iniciar, a gente tem essa parte aqui em azul, que seriam configurações relacionadas à nossa operadora. Então, aqui a gente já fez alguns preenchimentos, né? Nosso código ANS ou CNPJ desse convênio, o código do profissional e aqui o último número de guia. Então, se você já estava fazendo esse processo manualmente e fez até uma certa, né, evoluiu até um certo número, você pode colocar o número seguinte aqui, que a plataforma já vai gerar essa guia para você com esse número referência. Tudo bem? Aqui embaixo temos algumas configurações relacionadas ao tipo de guia que a gente vai gerar. Então, aqui a gente tem, ó, utilizar guia SP-SADT também para tipos de consulta com o código 10.10.10.12. Por quê? Hoje, consultas que estão vinculadas a esse tipo de código, é gerada uma guia de consulta, né? Não uma guia SADT. Então, você tem essa possibilidade de poder gerar a guia SADT para todas as demandas ou fazer essa diferenciação de guia de consulta e guia SADT. Então, colocando não, ele vai gerar o tipo das duas guias, e colocando sim, ele vai gerar apenas um tipo de guia para você. Lembrando que, quando a gente coloca o cursor do mouse em cima desse ícone de i, ele também vai trazer uma breve explicação do que é aquele ponto. Então, pode auxiliar vocês também no entendimento ali dessa configuração. Aqui do lado também temos uma configuração relacionada à guia SADT, relacionando aí ao campo 14 e também o 30. Mas o que seria isso? Colocando aqui o cursor do mouse em cima do i, ele traz que são os campos relacionados ao campo do contratado. Então, esses campos podem estar vinculados ao profissional ou à clínica unidade, porque às vezes é a clínica que é credenciada na operadora e não o profissional em si. Então, tem essa opção de vocês também fazerem essa configuração. E aqui a gente volta para a perguntinha que a gente já visualizou quando adicionou o nosso convênio. Então, aqui, possui códigos próprios para diferentes endereços unidades? Então, a gente pode colocar não ou sim, tá? Colocando sim, ele vai liberar aqui novos campos para que a gente possa preencher, tá bom? Mas eu vou fechar aqui, deixar a respostinha como não mesmo, para a gente conseguir evoluir aqui nas nossas configurações. Então, aqui a gente vai ver a listagem de consultas e procedimentos, no qual a gente já adicionou nas nossas configurações, ok? Então, a gente tem o tipo de consulta ou procedimento, o código TUS, o código próprio, porque algumas operadoras possuem código próprio para algumas demandas, né? Então, vocês podem preencher também essa etapa. E aqui temos o presencial e também o teleconsulta. O meu perfil é um perfil teste, então, como eu tenho ativado essa funcionalidade de telemedicina, ele também vai aparecer essa listagem aqui, tá? Mas a gente vai focar no modelo presencial nesse momento. Temos também a data, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. O histórico, onde vai deixar registrado todas as nossas alterações de valores. E aqui no final, a ativação ou inativação de tipos de consulta e procedimento. Então, vamos falar aqui por partes, para que fique um pouquinho mais fácil o entendimento. Então, hoje a gente vai focar aqui, tanto na consulta, ok? Como também
em algum procedimento. Vamos deixar aqui como, por exemplo, a retirada do DIU. Então, a gente vai configurar esses dois tópicos. Então, aqui eu já tenho o tipo de consulta, já tenho o meu código TUS, aqui já está selecionado, né? Então, para que a gente consiga incluir esse valor, precisa estar selecionada essa caixinha aqui, ok? Então, selecionou a caixinha, agora a gente vai incluir o valor do nosso atendimento. Então, coloquei aqui R$ 100, nisso, automaticamente, a plataforma já me pede que eu inclua uma data. Essa data sempre vai ser o dia vigente, ok? Então, ele não vai permitir que você coloque uma data anterior e nem que você coloque uma data futura. Vou colocar aqui o dia de hoje, ok? E aqui, quando a gente clica em histórico, ele vai futuramente trazer essas movimentações, tá? Ele ainda não trouxe porque a gente não aplicou as configurações. Mas, basicamente, ele sempre vai trazer esse histórico de valores, para que vocês possam acompanhar quando foi feito, como foi feito, por quem foi feito, tudo bem? Vou finalizar aqui. E aqui, nessa última etapa, a gente tem o izinho que pode auxiliar a gente aqui, né? Que ele vai trazer que as etapas que estão ativas, né, os tipos de consulta e procedimento que estão ativos, você pode ativar ou inativar, ok? Então, coloquei aqui R$ 100 e no DIU vou colocar aqui também o valor de 150 e adicionar a minha data. Vou salvar essas alterações. Aqui ele já me trouxe que as alterações foram salvas com sucesso, tudo bem? Ah, lembrando que quando você inativa um tipo de consulta ou procedimento, porque às vezes a operadora não faz esse tipo, né, não cobre esse tipo de serviço, ela não vai ficar disponível para que você realize o agendamento do paciente, ok? Então, você vai conseguir utilizar os tipos de consulta e procedimentos que estiverem ativos aqui na configuração da operadora. Fiz essas movimentações, vou clicar em salvar as alterações. Prontinho, já está tudo aplicado, tudo certinho, para que a gente possa seguir para o nosso próximo passo. Então, vamos ver como realizar as nossas movimentações de agenda?